que nós venhamos perseverar, irmão. Aprenda uma coisa. Deus lhe dá de graça a salvação. Mas quem tem que valorizar, cuidar e guardar é você. É você responsável por valorizar aquilo que Deus te deu. O que eu estou falando não é heresia, não. O que eu estou falando é o que Jesus disse. Cuida de ti e da doutrina. A palavra de Deus diz isso. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nos ensinou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Cuidado, vigia, seja prudente, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E sabe a quem é que ele pode tragar? Aos simples, que não são prudentes, que não buscam o conhecimento. Esses já estão caídos há muito tempo. O diabo já tragou muitos. E muitos pensam que estão ainda de pé, já estão caídos há muito tempo. É triste, mas o próprio Deus vai dizer, o meu povo, o povo dele, ele não diz o outro povo não. Deus vai dizer, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Cuidado. Isso está lá em Oséias 4:6. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que muitos apostatarão da fé, seguindo doutrina de demônios. Cuidado, irmão. Não fica nessa conversa de que, não, eu sou salvo, não perco a salvação, porque eu sou escolhido. Aonde é que Jesus disse isso a alguém? Isso quem diz é os homens. É os teólogos, os doutores, muitos pastores que pregam isso. Isso chama-se a doutrina fatalista incondicional. Essa doutrina não é cristã. Sai desse ensino. O que a Bíblia nos ensina, tudo que eu estou falando aqui é bíblica. É Bíblia. Não ensina isso não. Ah, mas irmão Wellington, eu ouvi um texto que fala que a gente foi predestinado, escolhido desde a fundação do mundo e eleitos. Tem sim. Tem sim. A Bíblia fala de eleição, a Bíblia fala de predestinação, não a fatalista. A predestinação em Cristo, não no indivíduo particular. Deu para entender? Deixa eu explicar para você isso para encerrar aqui esse vídeo de instrução, porque aqui meu trabalho é instruir, é corrigir, é refutar, é apologético, é doutrinário, é escatológico. São vários assuntos que eu levo aqui com vários termos sistemáticos. E eu quero dizer para você o seguinte, a palavra de Deus, ela fala de predestinação, de eleição, fala sim, mas não essa que é pregada por muitos pastores dentro de igreja. Aonde ensina para a pessoa, não, você é escolhido antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu. Deus escolheu já você para ser salvo, o outro já foi escolhido para o inferno, não adianta fazer nada, que já foi escolhido para ir para o inferno. Primeiro, Jesus ele deixou isso bem claro, que Deus não determina ninguém para o inferno. Deus como juiz vai julgar pelo pecado do homem, não ele que determina ninguém para o inferno. E Jesus disse que o inferno não foi preparado para o homem, foi para o diabo e os demônios. E o homem vai para lá por causa da sua obra que é o pecado. O salário do pecado é a morte, a condenação. Não é o querer de Deus, não é a determinação de Deus. Deu para aprender isso? Então, primeiro, você tem que aprender isso. Segundo, Jesus, ele vai dizer, quem crê em mim será salvo. Quem vier a mim, quem quiser vir após mim, não é quem foi escolhido, não é quem Deus estabeleceu. Você é bonitinho, vai para o céu. Esse eu não gostei não, vai para o inferno. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, o próprio Jesus falando, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo isso é referente ao indivíduo. Todo indivíduo humano, todo ser humano que crê nele tem a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Olha para aí. Olha que contradição. Essa doutrina da predestinação fatalista, ela leva para o povo, contrariando a verdade do Evangelho de Cristo. Isso não é a doutrina de Cristo. Jesus vai dizer que o amor de Deus é para o mundo.
Sabe o que foi que me disseram, irmão? Alguém que está nessa doutrina, porque o diabo, ele manipula a palavra de Deus, ele deturpa a palavra de Deus. E sabe o que foi que um discípulo dessa doutrina disse a mim? Não, mas esse mundo aí que fala em João 3,16, não é a humanidade. Esse mundo aí é os escolhidos. Eu conheci também um grupo que disse que esse mundo aí não é as pessoas, é a religião judaica. Oxe, e eu questionei, me mostra aí essa interpretação. Da onde vocês tiram essa interpretação? Porque o texto em si só, ele já mostra a verdade que ele está falando. Mundo ali refere-se à humanidade, pessoas. O contexto ali não tem base para um grupo isolado. Não tem base para nenhuma outra instrução. Então, já pensou como o diabo cega essas pessoas? E essa pessoa, ela está acreditando que é escolhida. Eu disse a ela o seguinte, eu fiz um questionamento a uma dessas pessoas que disse que, não, eu sou escolhida de antemão. Eu disse, como você sabe? Qual a certeza que você tem que é escolhido? Me diga aí. Eu sei que sou salvo, tenho convicção que sou salvo, porque eu criei em Jesus, me converti a Ele, me arrependi a Ele. Essa é a certeza que eu tenho da salvação. Estou perseverando nele, é a certeza que eu tenho. Agora, você que disse que é salvo, porque Deus te escolheu, não foi tu que escolhesse a Ele, como é que tu sabe disso? Qual a certeza de que isso é na tua vida? Então, essas pessoas não têm resposta. Porque Jesus não ensinou isso em canto nenhum. Aí alguém disse assim, não, mas Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, virão a mim e ninguém arrebata da minha mão. Então, foi Deus que já fez... Não, o texto não está dizendo isso, irmão. Jesus não está dando essa explicação não, irmão. Quem interpreta desse jeito são os heréticos dessa doutrina da predestinação fatalista, incondicional. Jesus não está dando esse conceito aí não. Quando Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não trouxer. Aí alguém pega isso e diz, olha, tá vendo? Ninguém pode ir a Jesus se Deus não levar. E Deus só vai levar o escolhido. Mentira! O texto não diz isso. Jesus não estabeleceu isso. Se você fizer uma análise bíblica, o problema é que as pessoas pegam o texto isolado e querem formar uma doutrina. Quem é que leva o homem a Cristo? Quem trouxe o conhecimento de Cristo? Quem revelou Cristo ao mundo? Quem chama o homem para vir a Cristo? Quem deu testemunho de Cristo? Deus, o Pai. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, vai dizer que o testemunho que Deus deu de seu Filho é esse, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é quem é escolhido, é todo aquele que nele crê. É Deus que mostra ao homem, é Deus que ensina ao homem o caminho, é Deus que leva ao homem o caminho. Olha o que diz lá em Salmos, capítulo 25, versículo 8 e 12. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Dá uma olhadinha aí, irmão. Deus apenas mostra, Deus apenas convida, Deus apenas dá o testemunho de Cristo. E quem crer será salvo. Não é quem é escolhido, irmão. Essa doutrina da predestinação fatalista, de que você é escolhido de antemão, é uma doutrina mentira, não se sustenta. Essa estrutura demoníaca dessa doutrina de demônios não se sustenta na verdade do Evangelho. Em canto nenhum, nem Paulo, nem Pedro, nem João ensinaram isso. E quando Paulo fala da predestinação, ele não fala do indivíduo particular. Ele fala da predestinação em Cristo. Deu para entender? É diferente. Observe uma coisa. Ei, para um pouquinho aí. Analise o que eu vou te dizer. A Bíblia fala da predestinação em Cristo. O homem em Cristo, sim, está predestinado. O fim dele é o céu. Se ele permanecer com Cristo até o fim. E observe uma coisa, a predestinação não é no indivíduo particular. A predestinação é para todo indivíduo que crê em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, isso fala do indivíduo, todo aquele que nele crê, olha a condição qual é. A salvação é condicional. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus que leva o homem a alcançar esta graça da salvação. E esta fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. E todos têm que ser levados à pregação. Foi o que Jesus disse. Ide por todo mundo, toda criatura. E preguem o evangelho. Quem crê, será salvo. Quem crê, indivíduo. Deu para você entender aí? Você está sendo esclarecido?
sobre esse assunto tão importante que você precisa ter o conhecimento para não ficar aí pensando que é um escolhido. Ah, porque Jesus disse, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Aí alguém diz assim, meu irmão, eu vi uma irmã pregar e dizer, irmãos, não se preocupe não, você já é um escolhido. Jesus disse que não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que escolheu você. Aonde Jesus disse isso a você? Aonde Jesus disse isso a mim? Aonde Jesus disse isso para o povo? É o que eu digo. As pessoas pegam o texto isolado, não examinam, não conhecem o contexto, não têm paciência e são relaxados, não estudam as escrituras, como disse Jesus, errais por não examinar as escrituras. As pessoas pegam um texto isolado e querem formar uma doutrina. E com isso vai pregar para o povo, levando o povo à heresia. Jesus não disse a ninguém, foi eu que escolhi a você, não foi você que escolheu a mim para a salvação. Para a salvação, ele não disse isso a ninguém. A ninguém. Ninguém. Quando Jesus dá essa palavra, não foi vós que me escolhesse, mas eu os escolhi a vós, dentre o meio, e vos envio. Jesus está chamando os discípulos para enviá-los a uma missão. Esse chamado que Jesus escolheu, os discípulos, foi para uma missão. Ele chama Pedro. Pedro atende o chamado dele. Ele chama João. Ele chama Tiago. Ele chama Filipe. Para uma missão. Tanto é que depois que ele reúne os 12 discípulos, ele envia. Esse contexto aí, quando Jesus diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, não enquadra no contexto de salvação. Não tem como alguém pegar isso e dizer, olha, não é você que escolhe a Deus, é Deus que escolhe você. Não. Deus chama, a porta está aberta. Quem quiser entrar. Jesus certa vez vai dizer assim, há um homem que veio preocupado, dizendo assim, Senhor, são muitos os que se salvam. Jesus chega e vai dizer, acautelai-vos e entrai pela porta estreita, esforçai-vos, entrai pela porta estreita, enquanto ela ainda está aberta, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. A porta está aberta, quem tem que entrar é o homem, não é Deus que empurra, não é Deus que escolhe, não é Deus que determina, não é Deus que diz, não, você vai para o céu e você vai para o inferno. A causa do inferno é a consequência do pecado do homem, da escolha, da decisão. Céu ou inferno não é determinismo de Deus, é questão de crer e obedecer. Quem não crê e não obedece, não vai para o céu. O inferno é para quem não crê e não obedece. O céu é para quem crê e obedece. Deu para entender? Crê em Jesus e anda na palavra dele, perseverando até o fim. Eu vou encerrar porque esse vídeo aqui, essa live de instrução já está muito grande. Mas é um assunto muito bom. Você precisa aprender disso. Não deixe se levar por essa conversa. Viu? Não fique aí sendo doutrinado por doutrina de mentirosos, de demônios. Doutrinas que levam você a perder-se da verdade de Cristo, da doutrina de Cristo, desviando você, apostatando você da verdadeira fé, do conhecimento da esperança. Não se deixe levar por esses enganos. São muitos ensinos errados dentro das igrejas. Muitos ensinos errados. E eles estão sendo dados aonde? Por quem? Dentro das igrejas? Por muitos pastores. Cuida de ti e da doutrina. Vou terminar dizendo que Paulo disse a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás. Agora, vou deixar outro texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Lembre-se, tem um fim, e você tem que ir até o fim. Vou deixar outro texto que Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Portanto, agora eu parto para aquele grande dia que está guardado para mim, esta grande vitória. Porque Paulo foi fiel até o fim. Quem não é fiel até o fim, quem não persevera até o fim, não chegará à promessa, não alcançará a esperança da salvação. Porque você tem que guardar a tua fé até o fim. E o fim se dá de duas ocasiões. Ou com a morte, ou com o arrebatamento. E aí,
Depois você vai aprender mais sobre isso, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus